Salve, salve, guerreiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade aos nossos assuntos sobre dilatometria. Vamos resolver algumas questões que encontram-se no nosso material, na nossa apostila, para melhor fixar todo esse conteúdo que nós já abordamos, tá bom? Então, vem para cá, fica com a gente. Questão 26 da nossa apostila diz o seguinte, ó. Uma barra de material com coeficiente de dilatação igual a 0,00024 graus inverso foi aquecida de 37 até 487 graus Celsius. Portanto, o comprimento inicial era de 10 metros. Essa barra sofreu um aumento de quanto? Não sei se você já percebeu, ele mencionou uma barra. Portanto, trata-se de uma dilatação linear. É uma dilatação de sólidos, é óbvio. Nós estamos resolvendo apenas questões ainda de dilatação dos sólidos, dilatação térmica dos sólidos, onde ele dá o coeficiente de dilatação, ele dá o comprimento inicial e ele dá a variação de temperatura. Portanto, é uma questão muito tranquila. Calcular o quanto que essa barra sofreu de aumento é calcular o quanto que ela variou de comprimento, é calcular sua dilatação linear, tá certo? Por muito bem, fazendo uso da equação, ΔL é LO, ou L inicial, vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Basta substituir os dados e aí teremos 10 o comprimento inicial, escrevemos a notação científica para o coeficiente da dilatação, 2,4 vezes 10 a menos 5, né? Ou seja, essa vírgula deslocou então aqui, ó, 5 casas. E a variação de temperatura é óbvio, 487 menos 37. Muito bem. Esse valor vai dar 450. E 10 vezes 10 à quinta dá 10 à quarta. Negativo, claro, né? A gente fez aqui um produto da multiplicação de bases iguais. Repete-se a base e somos expoentes. 1 mais menos 5 menos 4. E por fim, escrevemos 450 em notação científica, é 4,5 vezes 10 ao quadrado. Para então fazermos 2,4 vezes 4,5. Daí teremos 10,8. De novo, 10 a menos 4 vezes 10 ao quadrado vai dar 10 a menos 2 metros. Mas se nós olharmos para nossas alternativas, aqui praticamente está encerrada, né? Nossas alternativas nenhuma apresentam em metros. Isso implica dizer que eu posso talvez levar para centímetro ou milímetro, né? E ver qual é a nossa resposta. Ou seja, já poderia descartar de cara o item B, porque é possível de se calcular, e essas informações não dependem da pressão, né? Apenas da temperatura, tá bom? Portanto, vamos só recordar, se eu estou em metros e quero chegar em centímetro, por exemplo, eu vou multiplicar isso por 10, depois por 10. Se eu quiser chegar até milímetro, multiplico ainda por 10. Portanto, como eu já percebo que aqui 10 está elevado a menos 2, se eu multiplicar por 10 ao quadrado, esse resultado já vai conseguir chegar a centímetros, né? Portanto, é o que nós vamos fazer. 10 a menos 2 vai cancelar com 10 a 2. Sobrou 10,8 centímetros. Agora sim, esse valor é quase 11 centímetros. É o que essa barra aumenta de tamanho. Uma barra de aproximadamente um trilho, né? De uma ferrovia, um trilho aí de 10 metros, aumenta quase 11 centímetros. Claro, a variação de temperatura é enorme, né? Isso não acontece, lógico, com um trilho de trem em dias normais. Tudo bem, pessoal? Item A. Tranquilo? Questão 26 foi de boa, né? Vamos em frente. Questão aí da Mackenzie, questão 29, para quem já tem nossa apostila, tá? É só acompanhar. Uma barra metálica, ao variar sua temperatura de 80 graus Celsius, que legal, a questão já me dá a variação de temperatura, aumenta seu comprimento de 0,16%. Opa, questão interessante. Está dizendo que vai aumentar o seu comprimento. Então, mais uma vez, se trata de uma dilatação linear. Só que me dá uma porcentagem. É só recordarmos, tudo que é acréscimo ou desconto é em cima do que se tinha antes. Se é um acréscimo de comprimento, é em cima do comprimento inicial. Se é um acréscimo de salário, é em cima do salário que se tinha anteriormente. Tá certo? Só que agora o mais curioso é, qual o coeficiente de dilatação volumétrica dessa barra? Ora, faremos uso da dilatação linear, por se tratar do comprimento da barra,
Vamos achar o coeficiente linear e finalmente multiplica-se por 3 para achar o coeficiente volumétrico. Tá bom? Tranquilo. Então, a primeira observação que a gente fez é 0,16% mais de alguma coisa, ou seja, do LO, do comprimento inicial, tá? Mesmo sem sabermos esse comprimento inicial, vocês vão perceber que a gente vai conseguir resolver a questão. Então, vamos fazer uso, mais uma vez, do ΔL. Então, aqui, ó, nessa variação de comprimento, vamos substituir por o acréscimo da barra, 0,16% de LO. Lembrando que 0,16% é 0,16 por 100, não é verdade? Sobre 100. Tá certo? Então, feitas as devidas transformações, na verdade, substituições, a gente repete LO aqui, baixa o alfa e a variação de temperatura nós temos. É 80. Portanto, pode-se cancelar LO de um lado com LO de outro, né? São valores praticamente iguais, são os mesmos, né? E, por fim, vou escrever esse camarada em forma de fração. 0,16 por 100 igual a 80 vezes alfa. Simplesmente vamos fazer aqui cruz credo, né? Meio por extremos. E aí nós vamos encontrar 80 alfa vezes 100, 8.000 alfa, igual a 0,16. Ou seja, é só dividir 0,16 por 8.000, que é o valor de 80 vezes 100. Tá? Lembrando, quem está sempre multiplicando a variável é que passa para o denominador. Tudo bem? Próximo passo, vou escrever os dois, né, para facilitar aqui a minha divisão, em uma ordem de grandeza, em uma notação científica. 8.000 é 8 vezes 10, a terceira. E 0,16 eu vou escrever dessa forma, 16 vezes 10 a menos 2, tá? Não está na notação científica, embora pareça, porque na verdade aqui é um número que superou o 10, né? A notação científica, esse número aqui tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E por que o senhor fez assim? Ora, para facilitar essa divisão, né? Então, 16 dividido por 8 vai dar 2. 10 a menos 2 dividido por 10 a terceira, repete-se a base e subtrai os expoentes. Menos 2 menos 3 será menos 2 mais 3, ou seja, 1. Né? Perdão, pessoal. Só retificando, é menos 2 menos o 3, né? Não tem um outro menos no denominador, é só menos 2 menos 3, portanto, menos 5, tá? Para que fique bem claro, menos 2 menos 3, menos 5. Pronto, aqui é o nosso coeficiente linear. Não temos essa alternativa ou temos? Temos, mas ninguém vai marcar ela, porque ela está errada. Ele quer a dilatação, ele quer o coeficiente de dilatação volumétrico, então é o triplo disso aqui. Não é? Gama é o triplo de alfa, portanto 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 10 é menos 5. Esse sim é a nossa resposta. Tudo bem? Compreendido? Uma questão que aparentemente pareceu difícil, saiu de maneira bem fácil. Vamos a mais um exemplo? Vamos lá, questão 34, ainda da Mackenzie, da nossa apostila também, tá? Que vai envolver agora a dilatação superficial. Uma placa de aço sofre uma dilatação de 2,4 centímetros quadrados. Opa, aqui já é a dilatação, tá? Centímetro quadrado, reserva esse valor aí. Lembrando que minhas respostas estão em metros quadrados. No final das contas, vou precisar transformar, né? Quando aquecida de 100 graus Celsius. Também ele já nos deu essa informação completa, né? A variação de temperatura. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear médio do aço no intervalo considerado é de 1,2 vezes 10 a menos 6, preste bem atenção, ele me dá o coeficiente linear. E eu estou numa questão que praticamente está falando numa dilatação de uma placa com um valor ao quadrado, ou seja, uma dilatação superficial, de área. Vou ter que pegar esse coeficiente e multiplicar por 2, por se tratar de uma dilatação superficial. Tá bom? Portanto, podemos afirmar que a área da placa antes de ser aquecida, ou seja, a área da placa inicialmente, quanto era o SO inicialmente. Pois muito bem. Então, essa é a fórmula que nós agora faremos uso. ΔS é o SO vezes o beta vezes o θ. Lembrando que beta vale 2 vezes alfa, né? Se preferir, a gente pode fazer uso dessa fórmula. Tá bom? Substituindo os devidos dados, vamos substituir assim como está, né? 2,4 SO vezes 2 vezes alfa, que é 1,2 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura,
que é 100. Próximo passo, repete isso aqui, repete o SO, 2 vezes 1,2 é 2,4, repete 10 a menos 6 e 100, vamos escrever numa potência de base 10, 10 ao quadrado, concorda? Uma outra coisa importante de perceber, 2,4 tem de um lado e tem do outro, eu posso cancelar, porque em algum momento, quando um desses termos passar para o outro lado, ele vai dividindo, e aí vai ser cancelado da mesma maneira, tá bom? Portanto, depois de cancelado, olha como ficou tranquilo. Ficou de um lado 1, porque aqui quando cancela não fica nada. Fica o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Igual a SO vezes 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado, dá 10 a menos 4, né? Essa passagem aqui é só repetir a base e somar os expoentes. Tranquilo, pessoal? E por fim, para a gente encontrar SO, 10 a menos 4 vai passar para cá dividindo. Então vai ficar 1 dividido por 10 a menos 4, que isso é a mesma coisa que 1 vezes 10 a 4. Ou seja, para quem não se ligou no que foi feito, quando num denominador você tem uma potência, você quer levar essa potência, ou seja, transformar essa divisão numa multiplicação, basta você trocar o sinal do expoente. Ou seja, tira quem está aqui no denominador, leva para cima para multiplicar o numerador, apenas trocando o sinal do expoente. Tudo bem, pessoal? Pronto, aqui seria a nossa área da placa inicialmente. Lembrando que nós não temos essa resposta, por quê? Porque aqui está em centímetros quadrados. Nós fizemos uso dessa informação aqui, ó, em centímetro quadrado. O que é que eu vou precisar fazer? Vou precisar de novo daquela tabelinha, só que aquela tabelinha para medida de área. Se eu estou em centímetro quadrado e quero chegar em metro quadrado, vou dividir por 100, depois vou dividir por 100. Em outras palavras, seria dividir por 10.000, né? Porque 100 vezes 100 é 10.000. Portanto, vamos fazer isso, dividindo por 10.000. Isso dividindo por 10.000, cancela 10 a quarta com 10 a quarta, vai dar só 1. É a nossa resposta. Então, a área inicialmente dessa placa era de 1 metro quadrado. Tranquilo? Uma questão bacana, né? Simples, de boa. Vamos a mais uma questão. Uma questão teórica para a gente discutir a dilatação dos sólidos. No estudo dos materiais utilizados para a restauração de dentes, olha como essa questão é muito próxima do nosso dia a dia. Os cientistas pesquisam, entre outras características, o coeficiente de dilatação térmica dos materiais. Se utilizarmos um material de coeficiente de dilatação inadequado, vamos provocar sérias lesões ao dente. Ou seja, vai apertar, vai trincar, né? Vai quebrar. Então, nesse caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumétrica do material que é usado, ou seja, principalmente naquelas coroas que é colocado naqueles dentes lá atrás, né? Que é os dentes de maior resistência para puxar, né? O aparelhozinho, enfim. Aqueles também que é usado em especial para restauração, como a própria questão está dizendo lá, né? No buraco do dente, ou seja, na cárie, né, que foi dessecada, vamos dizer assim. E aí, esse coeficiente de dilatação volumétrica do material, vocês acham que tem que ser maior do que o do dente? Menor do que o do dente? Igual do que o do dente? Depende do alimento que a pessoa vai comer, se é um alimento quente, se é um alimento frio. O que é que vocês acham, hein? Pause o vídeo, tenta responder aí essa questão teórica. Daqui a pouco você volta e acompanha a resolução. Muito bem, vamos voltar, vamos fazer a resolução. Será que tem que ser igual ao coeficiente de dilatação do dente? Será que tem que ser maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o paciente alimenta-se predominantemente com alimentos muito frios? Essa questão envolve aquela situação do que a gente falava. Alimentos quentes vai dilatar os materiais. Alimentos frios vai contrair os materiais. Não é assim? Item C. É menor que o coeficiente de dilatação volumétrico do dente se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito frios. Tem que ser maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito quentes. Ou será menor que a dilatação volumétrica do dente se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito quentes. O que você me diz? Acertou quem disse letra A.
tem que ser igual à dilatação volumétrica do dente. Primeiro, você não pode achar que, vou desenvolver um material para pessoa que se alimenta só com coisa quente. Vou desenvolver um material para pessoas que se alimentam só com coisas frias. Isso não é possível. Não se tem condições de se fazer isso para cada cliente, dado que a pessoa pode esquecer, pode um dia voltar a utilizar e a gostar desses outros alimentos. E, enfim, todo dia, constantemente, as pessoas se alimentam com coisas quentes, tomam refrigerantes, sucos, bebidas frias, e ia ser invariável, ia ser impossível, né? Nessas condições, o material tem que se adequar ao que o dente precisa também se adequar. Portanto, a resposta correta, item A. Ok? Vamos a mais uma questão. Nossa última questão de hoje, tá bom? A questão 40, lá da nossa apostila. Uma questão que já caiu no Enem. Muito interessante essa questão, que vai falar sobre dilatação volumétrica, tá? Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos o litro. Faz muito tempo, né, essa questão, é nem 2009. A uma temperatura de 5 graus Celsius, ou seja, ele comprava, o fornecedor dava para ele a uma temperatura bem baixa, e ele, para revender aos motoristas, instalou um mecanismo da bomba para aquecer e vender uma temperatura, uma substância, um álcool dilatado. Se ligou, né? Manjou aí na questão. Então, a temperatura do álcool chegava a 35 graus Celsius. Varia 30 graus, portanto. Sendo que ele revendia a 1,60. Né? Ele já tinha um ganho em cada litro de 1,10. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e o revende. 20 mil litros por dia. Isso é tipo de questão do Enem. São muitas informações. Então você vai grifando, tá? Vai marcando aí. Algumas são importantes, outras talvez você nem precise utilizar. Com relação a essa situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrico do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3, que bom que ele já deu, né, o coeficiente volumétrico, desprezando o custo de energia que ele gasta para aquecer o combustível, o ganho financeiro que o posto teria devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas, seria, preste bem atenção, ele quer o ganho financeiro que o dono do posto tem só devido ao aquecimento, não é devido ao lucro, a essa diferença do que ele compra para o que ele repassa para o consumidor. Vocês entenderam? Vocês entenderam que ele vai conseguir diariamente dilatar muito combustível? E imagine numa semana o quanto que ele vai ganhar só com um fenômeno físico. Massa nessa questão. Então vamos ver como é que resolve. Diariamente ele compra 20 mil a 50. Olha o que muita gente vai querer ficar fazendo as contas. E vende a 1,60, o que resultaria num lucro de 1,10 vezes 20 mil, 22 mil, não é isso? Mas vocês percebem que esses valores estão bem distantes das suas alternativas? Porque não precisa fazer isso, tá? Semanalmente, ele ia lucrar 7 dias na semana, vezes 22, 154 mil. Bom, mas deixa a concorrência ficar fazendo essas contas. A gente não precisa fazer isso. O que a gente precisa disso aqui, ó. A variação de dilatação que o álcool vai sofrer depende do volume inicial, depende do gama e da variação de temperatura sofrida por ele. Então, 140 mil litros. Por que 140 mil litros? Vamos recordar? 140 mil litros porque a gente tem 20 mil litros por dia numa semana de 7 dias. 20 mil vezes 7, 140 mil. Tá certo? 140 mil vezes 1 vezes 10 a menos 3, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes 30, que é a variação de temperatura que o álcool vai se submeter. Ele compra a 5, ele vende a 35. Ok, aqui agora é matemática básica. 14 mil
é 1,4 vezes 10 a quinta, 1 vezes 10 a menos 3 e 30 é 3 vezes 10. Próximo passo é multiplicar 3 vezes 1,4, vai dar 4,2. 10 a quinta com 10 dá 10 a sexta, menos 10 a terceira, vai dar 10 a terceira. Minha gente, 4.200 litros é a quantidade de combustível que esse dono do posto vai ganhar por semana. Como assim ganhar? Só porque ele está dilatando esse líquido, está dilatando esse álcool devido a esse mecanismo que ele instalou na bomba. Você já prestou atenção? Quando alguém da sua casa, da sua família, ou até mesmo você vai reabastecer o veículo, a uma temperatura elevada ali. Tem que se tomar até cuidado no reabastecimento dos tanques, né, desses combustíveis. Inclusive, não se deve fazer isso durante o dia, em especial para as regiões tropicais, de muita incidência, de muito sol, a não ser com um aterramento. Porque, do contrário, poderíamos ter aí grandes problemas envolvendo eletrostática e envolvendo altíssimas temperaturas. Tudo bem? Então, ele ganha 4.200 litros só de dilatação. Aí a gente quer saber o lucro que ele ganha com isso. Para encerrar, vocês acham que esse valor deve ser multiplicado por quanto? Para você que respondeu por 1,60, acertou. Ele ganhou isso, um mecanismo que ele desenvolveu, ele ganhou isso através de um fenômeno físico. Ele não vai multiplicar isso apenas por 1,10, pela diferença de gasolina comprada e vendida. Ele ganhou. Entende? Que ele ganhou isso aqui ele não comprou. Então, ele vai multiplicar isso por 1,60. Então, esse valor multiplicado vai dar 6.720. Um lucro semanal de 6.720. Fora o que a gente está falando no seu lucro normal da semana. Pelo que compra e pelo que vende. Tá certo? Pessoal, esse valor está compreendido entre 6.000 e 6.900. Item D. Tranquilo? Questão massa, né? Bacana. Muito bem. Essas foram algumas situações, alguns exemplos, né? Para vocês verem como que a gente pode aplicar a dilatação dos sólidos. Aguarde. O tema das nossas próximas aulas vai ser dilatação volumétrica, dilatação dos líquidos, que é consequentemente a utilização da dilatação volumétrica, e em especial a dilatação anômala da água. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência e até o nosso próximo encontro.